Nós temos tido, para quem não sabe, a nossa conferência. Começou na sexta-feira. Tivemos como tema Toma-me para ser teu. E explicámos a importância do que é realmente perceber este clamor. Toma-me não é Deus que nos pega à bruta ou porque nos obriga a estar nos seus braços. Toma-me é a minha atitude de clamor para com Deus, clamando para que Ele me tome, não é? E isso muda muito o quadro que muitas vezes nós temos em relação àquilo que Deus é e àquilo que Deus faz. Ontem também falámos sobre toma-me e molda-me. Ou seja, ser moldado por Deus também é uma decisão que cabe a mim, de alguma forma, que possa pedir e clamar a Deus para que me molde. Porque nós, por nossas próprias forças, dificilmente nos moldamos. Por isso que temos a ajuda do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E estudámos um bocadinho porque é que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro, e foi também um tempo que eu acredito de transformação. Hoje o nosso tema é, como prometi ontem, toma-me ao teu colo, ao colo do Pai, é assim que eu chamo o tema, ao colo do Pai. E o que é isto, ao colo do Pai? Se já percebemos que precisamos ser tomados por Ele, quer para nos tornarmos dele, porque somos propriedade dele, de acordo com os textos que nós vimos na Bíblia, Deus quer nos considerar seu, amém? Depois também compreendemos que fomos chamados para ser moldados. Podíamos ter estudado sobre discipulado, podíamos ter estudado sobre tantas coisas relacionadas com a moldagem do nosso caráter, da nossa vida. E agora, irmãos, a entendermos o que é isto, de estarmos ao seu colo. E é interessante porque, na verdade, muitas vezes nós não queremos, não entendemos o colo. Entendemos o colo quando éramos bebés na fé. E Paulo fala sobre essa metamorfose do cristão. Ele nasce, é gerado, depois torna-se um menino, até que se torna alguém mais adulto espiritualmente. E às vezes, quando tomamos a posição de conhecer mais de Deus, melhor a palavra, melhor os contextos bíblicos, achamos que não precisamos de estar ao colo do Senhor. Deus não apenas nos chama para si, Ele quer nos sustentar, Ele quer carregar-nos, Ele quer acolher-nos, Ele quer ser aquele que pode sentir que nós desejamos estar a seu colo. É interessante. A minha Maria é maravilhosa. Quando ela procura vir ao colo do vovô, eu fico maravilhado. Quando me pede colo, um pai, neste caso, que não sou pai ou avô, quando a sua filha pede colo ao filho, sente como pode dar aconchego que ela precisa. Este colo fala de amor, segurança, aconchego, dependência, sem qualquer tipo de tabus. Uma criança vem para o colo de um pai sem desconfiança, sem medo, sem tabus. É isto que Deus quer de nós, que estejamos no seu colo sem qualquer espécie de receio, de vergonha, de medo. Uma criança é absolutamente inocente. Há dias, ontem, aliás, ou foi ontem, a Maria estava ao meu colo e tinha aquela canetinha que ela anda aí a pedir a toda a gente para fazer bonecos, e ela quase me espeta a caneta, não é? Ela não tem noção do perigo da caneta, como se ela não teria qualquer medo de estar com o pai num lugar muito perigoso, e o pai, se fosse matar ou mandar-se num precipício, ela iria com ele sem qualquer medo. Porquê? Porque ela confia no pai. Eu sempre usei uma ilustração muito antiga, que ouvi uma vez um pregador de um incêndio, continua a dizer-se, não sei se foi verdade, e aquilo era num quarto ou num quinto andar, e uma criança ficou presa e não dava para salvá-la, a não ser que ela se mandasse. Estamos a falar dezenas de anos atrás, os carros de bombeiros
não eram tão fartos e havia sítios também que não conseguiam chegar com as escadas. E então a única solução foi pôr uma rede por baixo e pedir à criança para se mandar. E a criança não se mandava. Até que chegou o pai, e assim que o pai disse: manda-te, meu filho. E ele mandou-se. Porquê? Porque confiava no pai. O que Deus pede a nós é confiança. É acreditarmos naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. É termos a consciência de que Ele é aquele que pode tomar-nos em seus braços para cuidar de nós de uma forma permanente e ativa. Deus, na pessoa de Jesus, nos mostra o colo que nos prepara para toda uma vida. A parábola do filho pródigo revela algo que me faz chorar quando prego bastante esta parábola. Eu gosto muito da parábola do filho pródigo. Eu me revejo nela também, em algumas situações, quando eu era jovem. E a parábola diz que quando o filho que se afastou da casa do pai, quando o filho que quis destruir a sua vida, quis destruir os bens que o pai tinha para ele e que ele destruiu, diz a Bíblia que no versículo 20, ali a parábola revela o colo e diz: levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe viu o seu pai. Diga comigo, seu pai. Aqui entende-se que o pai viu primeiro. Olha, quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. De acordo com alguns estudiosos, entendem que o pai correu para o filho. E diz que o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nós sabemos a história. E Deus prepara um grande bezerro, o melhor, o mais bonito, o mais fantástico, faz uma festa e lhe dá a autoridade de filho. Porque diz que ele atirou-se ao colo, atirou-se ao pescoço e o beijou. Irmãos, isto é a revelação de que nós podemos ter feito o melhor do mundo ou o pior do mundo, que Deus corre para nós, se nós o buscamos. Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Há uma fase da vida em que a criança não discute o caminho, não calcula direções e não define destinos. Ele só deixa levar pelo pai. Pergunte ao seu filho, temos aqui pais com crianças pequeninas, certo? Quem é pai de crianças aí até 2, 3 anos? Levanta a mão. Se me conseguirem melhorar aqui esta luz, que eu agradeço, é que eu nem consigo ver os irmãos. Então, nós temos a noção de que a criança se deixa levar. Ela não pergunta qual é o caminho, não pergunta nada no sentido de desconfiança para connosco. A nossa vida cristã, no início, ela também era assim. Nós confiávamos naquilo que aprendíamos. O pastor falava, era como se fosse Deus a falar. Mas depois, logo mais, o quadro muda. As atitudes nossas começam a mudar. E isso altera a nossa posição em relação a Deus. Parece que passamos a ter um Deus do qual desconfiamos, de uma palavra do qual não confiamos. E assim a nossa vida caminha, porque já somos adultos, porque Deus quer que nós cresçamos em graça, em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Mas Deus não quer que deixemos de ser crianças para Ele. Ele apenas se deixa, ou seja, uma criança apenas se deixa levar do colo do pai ou da mãe. No colo, ela não precisa, como eu já disse, não precisa entender o percurso. No colo, ela não teme o desconhecido. No colo, ela descansa sem controlar nada. Mas há uma área interessante. Maturidade espiritual, muitas vezes, não é independência de Deus. Eu já não sou uma criança, pastor. É estupidez absurda. Oh, pastor, você a mim já não me ensina grande coisa. Mais estupidez ainda.
porque nós aprendemos com uma criança, quanto mais uns com os outros. A maturidade espiritual muitas vezes não é independência. Nós não podemos nos tornar independentes. Nós temos que continuar a ser dependentes de Deus. Amém? Mas essa maturidade, ela é revelada através da nossa, ou regresso se estamos longe, ou permanência se estamos no colo de Deus. Um homem maduro, uma mulher madura espiritualmente, é aquela que está no colo do Senhor. E eu posso lhe provar tudo isto que estou a dizer na base da introdução, como com a Bíblia. Ao nos tornarmos adultos espiritualmente, perdemos a sensibilidade espiritual, a sensibilidade às coisas de Deus, a sensibilidade a ser meninos para Ele. E essa perda de sensibilidade e a perda da pureza e até da confiança de uma criança, é isso que nos pode acontecer e nos levar à perda e morte espiritual. Porque quando eu deixo de depender como uma criança de Deus, eu perco completamente a noção do que é verdadeiramente espiritual. Achamos que depender de Deus, ou depender da palavra, ser crianças como a minha mulher é, às vezes, pede a Deus para lhe dar sol, para secar a roupa. E eu aprendi com o pastor Leopoldo, que é um homem que está com o Senhor, que ele antes de chegar ao estacionamento, ele começava a orar, dizia: Senhor, prepara um lugarzinho para o teu amado filho. Ele era muito carinhoso com Deus. Ele era amoroso. Não sei se lembram, alguns irmãos devem se lembrar do irmão Leopoldo, da antiga igreja Peniel. E era interessante, e esta bebezice com Deus não é imaturidade intelectual, não é ser um menino inconstante ou levado por todo o vento de doutrinas, não! Não é deixar de comer o manjar bíblico de Deus e continuar sempre a beber o leitinho racional, como diz o apóstolo Paulo. Eu queria vos dar o manjar, mas vocês ainda não me passam de bebés espirituais, porque vocês são meninos ainda. E ele estava aflito e ele dizia: meus filhos, eu vou continuar-vos a dar, eu não pararei de vos ensinar as mesmas coisas até que Cristo seja formado em vós. Parece que a lição não passava de bebé. E nós não somos bebés, irmãos, e não entendermos o que é maduro. Nós não podemos deixar de ser crianças para estar ao colo do nosso Deus. Porque é no colo dele que nós encontramos todo o tipo de situações e soluções para a nossa vida. É interessante acharmos que depender de Deus é fraqueza. Pedir, ser pieguinhas às vezes, amar como criança, parece-nos que é infantilidade. Mas o que Deus quer ver em nós é sermos dependentes, bem-aventurados, os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é ser alguém que depende da misericórdia e da esmola de alguém, no sentido de pobre, palavra. Mas pobre de espírito é aquele que no seu íntimo depende de Deus. Entendo o texto sagrado: sem mim nada podeis fazer. Entendo o princípio de Deus: em tudo dai graças. Entende o que a palavra de Deus nos mostra: orai sem cessar. Orar sem cessar significa estar em comunhão plena e contínua com Deus. Ser alguém que está ao colo do Senhor é alguém que tem prazer em estar junto, na intimidade. Eu não me debruço no colo de ninguém se eu não sentir intimidade. Nós tínhamos um programa de igreja e fazíamos um encontro de vez em quando, onde havia uma ministração que nos levava a sentir o colo do Pai. Era muito bonito, era o encontro que nós ainda fazemos às vezes, já no mesmo formato, mas tínhamos aquele tempo de guerra espiritual no sentido de libertação dos nossos pecados, dos nossos vícios. Depois tínhamos o momento de voltar aos braços do Pai.
E é importante, irmãos, a vida, a tensão, as adversidades, as necessidades financeiras, a soberba da vida, o gosto por ter mais, porque, irmão, deixe-me dizer-lhe, no dia que tiveres 100 imóveis, tu vais querer 1000. No dia que tiveres o primeiro imóvel, vais querer o segundo. No dia que tiveres 1000 euros na conta, vais querer 10.000. No dia que tiveres 1 milhão, tu vais querer 100 milhões, porque tu és insaciável. Mas devias ser assim para as coisas de Deus. Não para as coisas materiais, para as coisas verdadeiramente que importam e que podem importar para a tua eternidade. Porque aquilo que tu vais levar para a eternidade são só as obras que fizeste na terra. É a tua fidelidade, é o que tu plantaste, é o que tu semeaste, é como tu honraste Deus. Eu desafio vocês a estarem à tarde, porque esta meditação da tarde vai ser algo incrível sobre o ponto de vista do resultado destas 3 mensagens. A grande tensão da vida espiritual não é caminhar sem Deus, mas aprender a viver dependendo de Deus enquanto caminhamos. Se a vida espiritual começa com a entrega, ela continua sustentada sempre até à morte com Deus. Primeiro aspecto ao segundo ponto, já que o primeiro foi a introdução. O segundo aspecto que nós queremos falar: Deus é o Pai que carrega os frágeis. Deus é o Pai que carrega os frágeis. Isso está tudo torto. Foi feito. Em Isaías 40, versículo 11. Isaías 40, não consegues, não dá, não é? Ficou assim. Arrumei mal. Em Isaías 40, versículo 11 diz: como o pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam, ele guiará mansamente. Deus está-se a colocar na posição de quem nos guia e nos leva em seus braços. Amém? É isto que Deus é. Deus é aquele que nos carrega nos seus braços. Nós temos que aprender que Deus não ignora a nossa fragilidade. De acordo com aquilo que estamos a estudar, a Bíblia diz que Deus carrega os frágeis. E é verdade, irmão. Deus carrega os frágeis. Deus não despreza quem está frágil. De maneira nenhuma. Este tempo perturbado, irmãos, de guerras, de ansiedades, de problemas dos mais diversos, Deus quer continuar a carregar a nossa vida. Pessoas têm... nós hoje temos, como podemos ler, muitas coisas. Agora está-se a falar daquele vírus que está a meter medo. Eles dizem que não é perigoso, mas se não fosse perigoso, não estavam com tanta coisa. Isso para mim é tudo treta. Hoje a manipulação também, quando aconteceu o coronavírus, também diziam, não é? Que não era nada, não é? Não era nada. Quando foi a falência do Banco Espírito Santo, também não era nada. Eu comprei 10.000 ações e veio o presidente a dizer que estava tudo bem com o banco e fiquei sem 10.000 ações. Quando foi o Banif, também não era nada. O próprio presidente do Banif comprou ações e eu comprei 6.100.000 ações, que valiam, não era muito dinheiro, perto de 20.000 euros, e foi tudo para o gancho. Nem para o senhor foi, não é? Foi tudo para os malandros, porque não era nada. O mundo gosta de dizer que não é nada. O Trump está habituado a dizer que a guerra dura 2 dias. Quando foi para presidente, acabava-se a guerra na Ucrânia em não sei quantas horas. E é tudo conversa da treta. Mas há uma coisa que não é da treta. Deus quer-me a seu colo. E venha o que vier, Ele tem o poder de me proteger ou o poder de me levar para Ele. Porque o que conta nesta vida, irmãos, não é o que tu conquistaste financeiramente, mas é o que tu fizeste para o reino. O que tu constróis, o que tu edificas. Deus não ignora a nossa fragilidade. E às vezes tu, sendo frágil, achas-te forte, achas-te valente. Ele é aquele que se aproxima de nós. Os cordeirinhos não andam sozinhos. E o texto que nós... Obrigado. Como o pastor apacenta o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam guiará suavemente. Assim é o Senhor connosco. Se você for ler o grande... Como pastor, se for ler o contexto, você entenderá
bem o que está a ser dito. Então que nós possamos compreender que aqui Deus não é apenas guia. Por isso que o salmista dizia: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele guiar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma e vem por ali fora até que ele chega. Ainda que eu estivesse a passar pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porquê? Porque tu estás comigo. Só lá falta dizer: eu estou ao teu colo. Amém? Amados, Deus é o Deus que cuida de nós. Não há que temer em obedecer-lhe. Não há que temer em estar a seu colo. Não queiras ser grande e te achares grande e independente. Hoje vamos cantar depois da meditação: eu quero ser como criança. Amém? E a Bíblia mostra que quando queremos ser grandes, deixamos de estar aos pés dele e ao colo dele. Eu gosto muito quando vejo Maria. Ela não estava num sentido fragilizada. Ela estava numa posição de privilégio. Porque Marta e Maria eram considerados amigos de Jesus. Era alguém de que Jesus gostava de participar na sua casa. Não sabemos muito da história, sabemos o pouco que temos escrito, mas dá para perceber a confiança e a intimidade de Maria com Jesus. Uma intimidade de respeito, de colo. E nós precisamos, irmãos, de entender o que é estar ao colo do Senhor. Há momentos em que a fé é forçada à dependência. Há momentos que a gente fica dependente. Há várias vezes na minha história de vida, que já vai com 58 primaveras, em que eu achei, é verdade, em que eu me achei, momentos em que eu achei que não precisava de nada nem de ninguém. Já tive essa história. Mas também já houve momentos em que eu estava num beco sem saída. E fui aos pés do Senhor. Fui ao colo de Jesus. E o mais incrível é que ele é como a parábola do filho pródigo. Deus sempre está de braços abertos para nós. Deus sempre está pronto a socorrer-nos. Deus é aquele que não só perdoa os nossos pecados, como os lança para longe. Ele anula da sua memória os nossos pecados. Eu não consigo anular, mas ele diz que como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele apaga as nossas transgressões. Na cruz, o Senhor cravou a nossa culpa e ficou lá para esquecimento total. Porque isso que Deus olha para nós como santos, justificados, plenamente salvos pelo amor de Jesus, pelo sacrifício. Há fases em que a maturidade é permitir ser carregado. Ah, pastor, eu já tenho muitos anos de crente. Então, tu és maduro, deixa Jesus carregar-te. Esse problema, entrega a Jesus. Essa dificuldade, descansa nele. Não te preocupes, ao colo de Deus não se perde dignidade. Antes, pelo contrário, ao colo dele encontra-se proteção. Eu gosto muito, irmãos, quando eu estava a estudar esta meditação, eu apetecia-me pregar tanta coisa, mas depois eu levo muito tempo a pregar e eu digo: ai, não posso, culto de domingo de manhã não posso pregar 1 hora, tenho que pregar menos. E eu apetecia-me tanto escrever tanta coisa. Mas, amados, que nós possamos entender que precisamos estar ao colo de Jesus. Se tu te sentires como uma criança para Ele, tu vais olhar para os teus irmãos com outro amor, com outra bondade. Vais andar menos em guerra, menos em conversa da treta, perdes menos tempo com aquilo que é dispensável. Gastamos tanto tempo naquilo que não presta e nos esquecemos do que é mais importante. Amém? O cuidado de Deus e o estar ao colo dele e a posição de Deus em relação a nós é algo muito maravilhoso. Eu gosto de pensar que, e o terceiro aspecto é: toma-me para estar no teu colo. E isto é para toda a vida. Ou seja, eu não vou estar ao colo de Jesus por um tempo. Eu vou estar ao colo de Jesus para toda a vida. Amém? Pensa nisso. Em Deuteronômio, peço que 1:30, 32, se não consegues ter o texto todo, mete o texto aí de outra maneira. Em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 30... Abra lá comigo, vamos abrir a Bíblia. A gente qualquer dia nem sabe abrir a Bíblia.
Eu tenho tudo escrito no iPad e depois a gente qualquer dia esquece como é que se abre a Bíblia, não é? Eu ainda gosto, tenho uma grande bibliotecazinha lá em casa, mas ainda gosto de ler no livro, por acaso. Pregar já é confortável com o iPad, não preciso desfolhar. Antigamente eu tinha uma prática, abria tal. Não é? A gente agora mudamos. Então, em Deuteronômio, capítulo 1, verso de número... Então, mas onde é que tu estás, meu jovem? Bom. Deuteronômio 1, verso 30 a 32 declara: O Senhor, vou ler ali convosco, o Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo o que fez convosco diante de vossos olhos. Verso 31. Como também no deserto onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste até chegardes a este lugar. Verso 32. Mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus. Triste, não é? Só até aqui, depois leio em casa o restante. Mas é incrível. Olha o que diz Deus: como um homem leva seu filho por todo o caminho que andaste até chegares a este lugar. Deus carregou o seu povo. Pouco mais de 1 ano, meses, 2 anos, vá lá, seria mais que suficiente para sair do Egito e chegar à terra prometida. Devido aos pecados e àquilo que eles falharam, durante 40 anos Deus carregou aquele povo ao colo. Isto para mostrar que aqueles 40 anos, irmãos, representam a nossa vida. O deserto, por todas as etapas que ele tem, por todos os episódios que acontecem, por todos os milagres que Deus fez e até alguns castigos que Deus agiu, ele representa a história da nossa vida. Até chegarmos à terra prometida, que é o lugar da nossa eternidade. Se nós criarmos um estudo sobre o deserto, começamos no Egito, que é o tempo do nosso pecado, passamos pelo deserto, que é o tempo do nosso percurso de vida, até chegarmos ao lugar prometido. E a nossa promessa, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a terra prometida, que é a vida eterna. E é tão bonito nós pensarmos nisto. Deus nos toma ao seu colo e é para toda a vida. Diga comigo, eu vou estar ao colo de Jesus, nunca mais saio. Amém? E olhe que não é como a minha Maria, que às vezes vem ao colo só para eu fazer um desenho. Agora diz a minha nora que às vezes ela agora... Estive há dias lá com ela um bocadinho, enquanto eles tiveram que sair, lá em casa. Então fiz-lhe as vontades todas. Dei-lhe o pão que ela pediu. Nem quis jantar depois, quase ia levando porrada da mãe e do pai. Fiz-lhe os desenhos que ela queria. E eu tenho um jeito incrível para desenho. E então passado esse... Quando a minha mulher chega, ela nem a minha mulher queria. Quando agora chora, chama o vovô. Porquê? Porque o vovô faz as vontadinhas. Porque no dia que a contrariar, acabou-se o vovô. Anda 15 dias a moada. Nós não podemos ser assim com Deus. Nós temos que querer o seu colo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, mas pelo nosso amor para com Ele. Nós o amamos. Amém? Tu amas Jesus? Tu amas Deus? O deserto não foi ausência de Deus. O deserto foi cenário de colo invisível. Deus não apenas aponta o caminho, Ele leva no caminho. Esta metáfora do deserto, claro que é o pai que transporta o seu filho. Você leia Deuteronômio 1, que é fantástico. O ponto de vista que ali está, todo o discurso que Moisés apresenta na planície do Jordão, prestes a entrar na terra prometida, o que está ali a acontecer é tão fantástico, mas há ali orientações incríveis. Amados, Deus, nem sempre nós conseguimos perceber o colo de Deus, mas a nossa sobrevivência já é evidência dele.
O problema não é Deus não estar presente, é não reconhecer que fomos carregados por Ele. Vocês todos já conheceram aquela visão, aquele poema de quem ia na estrada com 4 pés. Quem é que conhece esse poema? Na areia, as pegadas na areia, obrigado. E aquele poema é bonito demais, porque a pessoa durante o momento que só vê 2 pés na areia, pensava que estava sozinha a caminhar na areia. Porque a vida estava adversa, as coisas não estavam fáceis, a tristeza da sua alma estava acentuada, mas quando ele chega ao fim, ele percebe que os pés de que estavam a caminhar não eram os 4, era só 2, mas não eram os dele, é porque ele ia ao colo. Amém? Nós precisamos, irmãos, de começar a descansar mais em Deus. Por isso que Jesus disse em Mateus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se Deus cuida dos passarinhos, muito melhor cuidará de vós. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer ou beber, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isaías 46, verso 3 e 4 declara: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços, desde o ventre e levei desde a madre, até à velhice eu serei o mesmo, e ainda até as vossas cãs, ou seja, os cabelos brancos, eu vos trarei. Eu fiz e eu vos levarei, eu vos trarei e vos guardarei. É Deus que diz ao seu povo, amém? Não tenham medo, eu vos coloquei, trouxe-vos nos meus braços, desde o ventre, ou isto é, desde a tua mãe, desde que ainda não eras nascido, já o Senhor te conhecia. Queridos, nós precisamos de voltar a ser crianças para o nosso Deus. Voltar a confiar em Deus como uma criança confia nos braços do seu pai. E não é apenas ser carregado pelo Senhor, é muito mais do que isso. É ser acalmado interiormente. A alma aprende a não lutar por controlo. Aqui o colo é espiritual. Descanso completo da nossa alma, do centro das nossas emoções. Descansar em Deus. Não te preocupes. Oh, pastor, eu cometi um grande erro, eu fiz uma grande asneira, eu pratiquei algo horrível. Estás arrependido? Então põe-te no colo do Pai. Eu gosto da parábola do filho pródigo, embora não estamos a estudá-la. Mas o filho vinha porco, cheirava a porco, cheio de fome. Eu creio que ele saiu da casa do pai gordinho como eu, bonito. E deve ter chegado magrinho como o Ruben Maciel, quase a morrer de falta de carne. E aquele bicho come, aquele homem. Há dele a comer que aquilo come. Eu gostava de ser assim. Comer que nem um bruto e a comida desaparece, não sei para onde é que vai, se vai para os calcanhares. Eu luto para não comer muito, mas engordo que nem um pote. Eu estou bom para a engorda. Não é? Mas eu imagino que ele saiu da casa do pai todo bom, todo gostoso, todo bonito, perfumado, com o Jampon Gaultier, com Dolce Cabana, ou Dulce Cabana, ou Doce Cabana, essa coisa, ou que aquele perfume que o Alan me deu. Como é que se chama o teu perfume, Alan? Não percebi nada. Como é que é? Love? Clube? Clube da Nuit. E o da Patrícia, que também me deu. Hoje tenho o da Patrícia. Boticário, um verde, não é? É um verde. Então, eu imagino, irmãos, que aquilo, o rapazinho saiu todo perfumado. As melhores especiarias, os aromas mais fantásticos, aquele perfume, aquela fragrância pura, porque hoje se mistura tudo. Naquele tempo não. Era das flores que se extraía o bálsamo. E ele saiu todo bom, todo gostoso, levou a sua mala Louis Vuitton, assim, e ia lá, com dinheiro, conta bancária, 1 milhão de euros,
chegou ali a Las Vegas. Uau, sou maior. Eu estou em Las Vegas. E começou, vamos aqui, as miúdas giras, aquelas bonitonas, que aquilo é só casca. Porque interiormente não vale nada. Não me presta para nada. Só serve para dar prazer e esquecer. Não dá mais nada. Aquilo não presta para nada. Aquilo não dá para guardar. Só dá para consumir na hora de estar fora. Não é? E então ali gastou com as meretrizes, diz a Bíblia. Gastou e muito bom vinho. Eu penso que ele bebeu Petrus. Eu penso que ele bebeu... Ajuda-me, Rodolfo. Eu te disse... Papa Figos, não, isso não presta aos olhos do Rodolfo. Ele bebeu a barca velha, ele bebeu as melhores bebidas, porque a casa do pai era farta. Ele deve ter levado um champanhe, um Perignon, um Mochedon, que é abaixo do Perignon, mas pronto, ele levou lá o que quis, não é? Bebeu, gastou o perfume, gastou o dinheiro, gastou, comeu as meretrizes que quis, comeu as coisas boas. Eu penso que comeu aquela carne que custa 100 mil euros o quilo, ou 50, já nem sei quanto é que aquilo custa. Muito cara, muito cara. Ele deve ter comido isso também. E deve ter comido as batatas não sei do quê, e pais não sei o quê mais, até que ficou limpo que nem um carapau. Aqueles carapaus que ali há na Nazaré, secos, só tem espinha e quase que aquilo não tem nada para comer. E ele achava, bom, eu sou filho do fulano de tal, vou arranjar aqui um emprego no escritório, aqui junto do um rico, faz favor. O Paulo Jonas. O Paulo Jonas. O da Tesla, como é que se chama? Elon Musk. Então eu vou arranjar aqui um emprego a ganhar aqui 50 mil euros por mês. Epá, não é muito, dá meio milhão por ano, 600 mil, e vou estar bem. Só que olhou para ele e disse, não. O que é que você sabe fazer? Pouco mais que nada. O meu pai era rico, eu comia muito bem, tinha tudo, me serviam. Olha, traziam-me o copinho de água, traziam-me o comer à cama, faziam-me a cama. Pouco mais que nada, mas eu sou uma pessoa importante. Olha, não tenho vaga para pessoas como você. Você é demasiado importante para a nossa empresa. Até que fui tomar conta de porcos. Pior, o ordenado era bolotas. E o que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Nada. Mas há uma coisa que ele se lembrou. Eu conheço o meu pai. Já. Que horror. Sério? Então vai demorar. Eu conheço o meu pai. Eu sei que ele é bom para os seus empregados. Eu já não vou ser digno de ser chamado filho dele. Mas eu vou-lhe perguntar se me arranja emprego lá em casa. Mas quando o pai de longe o viu, o pai não suportou. Correu. E ao abraçarem-se e beijarem-se, o pai lhe deu autoridade de filho. Sabe porquê? Porque nós temos um pai que nos ama, que nos tornou filhos dele, não por merecimento, mas por adoção. Porque alguém pagou o preço, porque estávamos perdidos sem pai. Ou tínhamos por pai Satanás, mas hoje temos por pai o nosso Deus. Que ele não rejeita filhos sujos, não rejeita drogados, não rejeita prostitutos nem homossexuais. Ele não rejeita ninguém, mas quando nos colocamos nos seus braços, é para que ele nos molde como estudámos ontem. É para que possamos ser dele, como estudámos na sexta-feira. Fomos chamados a ser acalmados por ele. A ansiedade é sinal de que estamos fora de controle e fora do colo. Paz é uma evidência de que voltamos a depender dele. Se não tens paz, a tua hora é de vir aos braços dele. Nem toda a batalha espiritual ela pode ser considerada que foi promovida ou que vai servir para eu fazer o certo. Há batalhas espirituais na nossa vida que nós deixamos nos vencer. Mas deixamos-nos vencer não porque não tenhamos quem nos possa ajudar a vencer. É porque não vamos para o colo do nosso Deus.
Vamos vencer as batalhas da vida, as guerras espirituais do nosso coração, para que Ele possa nos ajudar. É bom lembrar que Deus não começa conosco e depois nos abandona. O colo não é fase, não é uma fase. É o colo, como nós estamos a ver, é para toda a nossa vida. Deus não muda o método de nos amar. A vida inteira deve e pertence ser sustentada por Deus. Amém? Ainda quero lembrar, o colo de Deus é o lugar de descanso para todos nós. Para descansar. Eu não sei, irmãos, eu por acaso tenho uma imagem do meu pai verdadeiro, porque eu tive um padrasto que nunca tive ao colo dele. A imagem que eu tenho do meu verdadeiro pai, quando eu tinha para aí 5 anos, foi conhecê-lo fisicamente, numa mesa onde estava a minha mãe e alguma família da parte dele, e eu recordo-me que a coisa que eu mais desejei foi subir ao colo dele. E fui ao colo dele. E ele perguntou-me, então meu filho, o que é que tu precisas? E eu disse-lhe uma bicicleta, que ainda estou à espera. E ele disse que me ia dar. Mas foi o colo que eu tive do meu pai. Quando eu conheci verdadeiramente Jesus, eu percebi o que é estar ao colo de Jesus. Minha mulher também tem uma experiência bem diferente e mais dramática, porque eu não sinto dor por causa de nada dessas coisas, não me incomodou, mas não me incomoda, não me faz sofrer, não sinto qualquer dor quando falo nisto. No entanto, é a minha experiência. Mas quando eu conheci Jesus, eu senti o colo dele. É fantástico. Não há melhor lugar do que estar ao colo de Jesus. Confiares, acreditares, dizeres Deus, meu pai, minha mãe, e Deus diz, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Vale a pena estar ao colo de Jesus. Vale a pena vir aos braços dele. E ao colo dele nós temos paz. Sabe que eu consigo vencer algumas dores, porque eu sei em quem confio. Eu sei o que é estar ao colo dele. Jesus revela esse lugar a um discípulo que entendeu tão bem o que é o colo de Jesus. João 13, 23 diz que o discípulo amado reclinava no peito de Jesus. Ora, um dos seus discípulos, que a quem Jesus diz que amava, estava reclinado no seio do Senhor Jesus. Era João. Irmãos, diz que Jesus o amava. Jesus amava os outros, mas havia uma intimidade maior com João. Alguém me está a entender? Essa intimidade é porque ele ia ao colo. Ele não ia de vez em quando ao colo. Ele não ia só quando precisava do colo. Ele gostava de estar ao colo. Gostava de desfrutar a intimidade com o Pai. Precisamos disso, irmãos. Homens, precisamos do colo do nosso Deus. Homens, não podemos achar que somos machos, alfas, os maiores. Eu sou muito macho. Tu és uma criança para Jesus. Eu gosto muito de pensar, irmãos, que se eu me tornar como uma criança, tudo muda. No contexto da última ceia, reclinou-se, disse a Bíblia, que João se reclinou, a mesma palavra para colo. Era sinal de intimidade, confiança e ao mesmo tempo ousadia. Eu considero este colo como o lugar santo dos santos. Amém? O colo não é infantilidade, não. É o lugar de revelação de segredos divinos. Ao colo eu vou descobrir muita coisa. O Salmo 131, versículo 2. Certamente fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com a sua mãe, tal é a minha alma para contigo. A criança vinha a Jesus ao seu colo. E uma coisa incrível que Jesus disse é que Marcos 10, que eu mandei pôr, que eu dei lá, não sei se está bem arrumado, Marcos 10, 13 diz, vamos ler, irmãos. Eu não tenho pressa, se alguém tiver que sair, não tenha problema. E traziam-lhe crianças para que lhe tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe,
Deixai vir os pequeninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E ele depois dá-nos a lição. Em verdade vos digo, que quem não se tornar ou não me receber como criança, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Tomando-os nos seus braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Jesus está-nos a dizer, precisamos ser crianças. Temos que nos tornar crianças para Ele. Jesus não afasta as crianças, Ele acolhe. O toque precede a bênção. A proximidade revela o caráter de Deus. Em Cristo, o invisível torna-se físico. Deus não é distante emocionalmente. Em Jesus, Deus tem braços que acolhem. O colo de Deus tem rosto e chama-se Jesus Cristo. A Bíblia, e nós estudamos para concluir, a Bíblia revela um padrão. Isaías, vemos que Deus carrega nos seus braços. Em Deuteronômio, olhamos que Deus leva-nos no caminho. No livro dos Salmos, olhamos que Deus acalma a alma. No livro de Isaías 46, Deus sustentou a vida inteira, diz o texto. E em Marcos, como acabamos de ler, Deus acolhe-nos em Cristo. A teologia do colo de Deus é a teologia da dependência de Deus. Dependência real. Vida de controle. Deixamos de ser nós a controlar para ser Ele. Tentarmos conduzir tudo. Tentarmos fazer tudo. Tentarmos ser senhores e autores de todas as nossas decisões. Pode representar sair do colo de Jesus. Confie em Deus.